Nesse final de semana será encerrado o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse vídeo aqui eu passo para vocês um pouco do que serão os jogos deste sábado, 22 de julho, que terá aí duelo de tigres, uma briga direta pelo G4 e também times lá da parte de baixo da tabela tentando ali reagir para tentar começar um segundo turno aí mais esperançoso na luta contra o rebaixamento. Então nesse vídeo aqui eu falo tudo para vocês, mas vamos começar falando do jogo que abriu a rodada, que foi disputado na noite desta sexta-feira, lá em Maceió, em que o CRB derrotou aí a equipe da Ponte Preta pelo placar de 1-0, resultado importantíssimo para o CRB. O CRB aí que vinha de 2 derrotas seguidas, o CRB que tem um jogo a menos, né? Então pro CRB o primeiro turno não terminou, falta o jogo contra o Avaí, que seria na semana passada, mas que foi adiado, mas o time pelo menos ali termina o primeiro turno numa posição ali segura com relação a rebaixamento, né? O CRB começou muito mal o campeonato, agora é o 12º colocado com 24 pontos. Evidentemente que outros times que estão atrás dele, como o Ituano e o Sampaio Corrêa, ainda podem superá-los nesse final de semana, mas o CRB já vai ali terminar o primeiro turno, ainda com um jogo a menos, ali no miolo da tabela de classificação. Já a Ponte Preta ali que oscila bastante no campeonato, começou mal, depois deu uma melhorada, acumula aí 3 jogos sem vencer e é a 13ª colocada com 22 pontos. Porém, não corre o risco de virar o turno na zona de rebaixamento, né? Mas o sinal de alerta fica ligado ali no Moisés Lucarelli, né? Então, jogo que abriu a rodada nesta sexta-feira, a CRB venceu a Ponte Preta pelo placar de 1-0. Agora vamos falar dos jogos desse sábado. A rodada já começa cedo, às 3h30 da tarde, lá em Mirassol. O Mirassol vai receber a equipe do Tombense. O Mirassol aí que vem numa sequência de 5 jogos sem vitória, hein? São 2 derrotas e 3 empates. Essa sequência aí afastou o time um pouco da zona de classificação, né, do G4, e o Mirassol é apenas o 7º colocado com 28 pontos. Se vencer vai a 31, né, pega ali a 6ª posição do Guarani, né, mas não vai virar o turno no G4, né, mas pelo menos pode terminar o turno ali às portas do G4, mas o Mirassol precisa reagir se quiser ainda virar o turno brigando por classificação. Já o Tombense aí que tem melhorado, o Tombense que vem aí de 2 vitórias seguidas, é o 16º colocado com 18 pontos. Tem a mesma pontuação da Chapecoense que abre a zona de rebaixamento, mas a Chapecoense também, né, a respeito ali do que eu falei do CRB, tem um jogo a menos. A Chapecoense deveria ter jogado na sexta-feira passada contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Então o Tombense vai precisar vencer, né, para ter chance de virar o turno fora da zona de rebaixamento. Então o Tombense aí tenta aproveitar essa boa fase aí para conseguir melhorar a sua posição. Falando em melhorar a posição, o Vila Nova, né, o Vila Nova aí que foi líder aí por algumas rodadas, busca aí se recuperar de 2 derrotas seguidas fora de casa por 1-0, recebendo aí o desesperado ABC, né, o ABC que é o lanterna, soma apenas 11 pontos, inclusive na quinta-feira eu gravei um vídeo aqui para falar aí que o ABC precisa fazer no segundo turno, e mais esse jogo que falta do primeiro, 3 vezes mais pontos, né, fazer o triplo de pontos que fez até agora, para ter aí chance de escapar do rebaixamento. O Vila Nova aí com essa sequência de tropeços ainda se manteve na 2ª colocação com os mesmos 34 pontos que o Vitória, porém com uma vitória a menos. Então o Vila terá aí neste sábado, né, jogando em casa, jogando lá no Oba às 17 horas, a chance de sair aí, de recuperar a liderança, né? Até porque um tropeço pode custar aí ao time, aliás, não vai custar ao time por causa de um confronto direto, mas um tropeço aí poderá derrubar o time para a 4ª colocação, né? A sorte do Vila é que vai ter confronto direto entre equipes do G4 nessa rodada. Mas a equipe aí busca aí voltar para a 1ª colocação. Já o ABC, ó, o ABC que vem aí de derrota em casa para o Guarani, voltou para a lanterna. O ABC é apenas ali o último colocado com 11 pontos, né? Para você ter uma ideia da situação crítica já da equipe de Natal, são 7 pontos atrás do Tombense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E se considerar que a Chapecoense tem um jogo a menos, então essa linha de corte aí pode subir para 9, né? Se a Chapecoense, por exemplo, vencer esse jogo atrasado, a Chapecoense iria a 21, e aí o Sampaio Corrêa, na atual situação do campeonato, passaria a ser o último time fora da zona de rebaixamento, então a diferença aumentaria para 9 pontos, ou seja, o ABC precisaria de 4 rodadas com tudo dando certo para sair da zona de rebaixamento. Situação difícil aí a do Elefante, né? Para mim aí uma das grandes decepções do campeonato. Inclusive, quando acabar o primeiro turno eu vou fazer um vídeo falando sobre as surpresas e as decepções do campeonato, mas eu adianto aí que
infelizmente, para mim, o ABC é uma das grandes decepções aí dessa Série B. Bom, citei há pouco o duelo de Tigres, né? E esse duelo vai acontecer às 17 horas lá no Heriberto Ilse, com o Criciúma recebendo o Novo Horizontino. Jogo bem bacana aí, os times aí têm até uniformes parecidos. E como é que tá a situação deles? O Criciúma, que busca aí se recuperar também de dois tropeços seguidos, um empate e uma derrota. Aliás, existe aí uma certa maldição, né, da primeira colocação, porque os times que estão nas 6 primeiras posições no momento já lideraram, só que tão logo bateram a liderança, perderam o rendimento, e o Criciúma foi um deles, né, assim como o Novo Horizontino. O Criciúma, então, busca aí se recuperar de 2 tropeços seguidos, é o terceiro colocado com 34 pontos. Abaixo dele, o Novo Horizontino, que tem 33, mas que na rodada passada venceu, né? Quebrou aí uma sequência de 4 jogos sem vitória, batendo o Londrina pelo placar de 3-0, bateu com autoridade. E nessa rodada, o Novo Horizontino, inclusive, tem chance aí de terminar na liderança. Aliás, os 5 primeiros colocados na tabela tem chance de virar o primeiro turno, né? Garantir aí o simbólico título do primeiro turno, por causa que tá tudo embolado, né? Então, do Vitória até o Sport, todo mundo tem chance de terminar o primeiro turno como líder do campeonato. Às 18 horas teremos aí o Ituano jogando contra o Avaí, o último jogo deste sábado. E o Ituano aí, né, que também vem numa sequência ruim, o Ituano, assim como a Ponte Preta, tem oscilado bastante no campeonato, vem aí de 3 jogos sem vencer. O Ituano é apenas o 14º colocado com 20 pontos. E o Ituano, sim, corre o risco aí, né, a grosso modo aí, de virar o turno na zona de rebaixamento, porque se ele perder, ele pode ser superado pelo Sampaio Corrêa, pelo Tombense e pela Chapecoense. Então, o Galo aí busca vencer o Avaí também que está numa situação péssima em casa, para não correr esse risco de virar o turno na zona de rebaixamento. E a equipe do Avaí, né, o Avaí que está ali na penúltima colocação com apenas 14 pontos, mas venceu na rodada passada, venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, deixou a lanterna na mão do ABC e no momento está a 4 pontos de deixar a zona de rebaixamento. Ou seja, vai virar o turno dentro aí da zona de rebaixamento e vai ter que fazer um segundo turno muito bom para escapar aí da queda para a Série C, né? Situação complicada do Avaí. O Avaí que na temporada passada disputava a Série A do Campeonato Brasileiro. Voltando aqui para mim então. Então, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Lembrando, se você está vendo esse vídeo no sábado, neste sábado, dia 22, às 21 horas, nós vamos fazer aí a live, né, para falar de tudo que aconteceu na Série B, né, na Série C e também dos primeiros confrontos da segunda fase da Série D. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal para você saber, né, quando a live vai acontecer, ative o sininho para você ser avisado e aí você poder participar das nossas lives, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo, valeu?